Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais. Está começando mais um programa Cenário Político, com transmissão aqui pelas redes sociais do portal AM1. E hoje eu converso com o professor Jonathan Lopes, ele que é formado em Ciências Sociais e Geografia e tem atuação em Geopolítica. Atualmente ele é secretário-geral do Núcleo de Relações Internacionais da ALEAN. E nessa entrevista nós vamos falar sobre o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã e a posição do Brasil. É agora com transmissão pelas redes sociais do portal AM1. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao portal AM1. Olá, bom, boa tarde, bom dia, eu não sei que horas que vai ser divulgado. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque o Pronto, conteúdo vai estar disponível na internet para todo pronto, para mundo todos ver. os horários. Igual aquele Então, meme, né? Bom dia, Brasil, boa tarde, Europa, boa noite, Japão. é isso aí. Então, agradeço o convite para falar dessa temática tão importante e fico à disposição aqui para a gente bater esse papo. Professor, antes da gente entrar no nosso tema central, né, que é o conflito entre os Estados Unidos, Israel, Irã e a posição do Brasil, vamos só explicar para o público que está em casa nos assistindo, como é que funciona essa atuação em geopolítica. Vamos lá, né? A geopolítica, ela está presente já há bastante tempo. E na verdade o que a gente busca entender? A gente busca entender como que os países se relacionam, né, e as suas dinâmicas de poder. Então, quais são os objetivos, o que que eles querem, o que que os países buscam, quais são os interesses, por que que eles entram em conflito. A geopolítica vai tentar entender, né, e como que a geografia, ou seja, as características geográficas, né, acabam influenciando nessas buscas, nessas relações de poder. Professor, esse conflito entre os Estados Unidos, o Irã e Israel, ele entrou no novo patamar? O que mudou no cenário internacional? Esse é um conflito que pode ter grandes proporções, ele já é um conflito regional, desde os seus primeiros momentos. Ele dura, quase um mês, né, então foi no dia 28 de fevereiro, onde ocorreram os primeiros ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã, e desde então há uma escalada, né, pontual, de certa maneira ainda controlada, porque a gente não vê envio de tropas terrestres, né, é uma guerra ainda que tem uma característica aérea, né, ela está direcionada nesse caminho, até porque há uma distância entre Israel e Irã, uma distância significativa, tem o Iraque ali pelo meio, então é uma guerra que tem ali mísseis, aviões, drones, a característica dela é nesse sentido. E é uma guerra que já nos primeiros dias, né, com as retaliações que o Irã teve, atacando outros países que possuem bases norte-americanas, né, dentro do Oriente Médio, já é um conflito de nível regional. E saindo do nível regional, qual é o próximo nível? Aí, o que poderia ocorrer, mas provavelmente ainda não há um desdobramento nesse sentido, seria o envolvimento de outras grandes potências, né. Então a gente teria os Israel, Estados Unidos, né, como um bloco, e aí poderia haver um envolvimento mais direto de China, Rússia, que são mais próximos ao Irã, né, são parceiros mais próximos ao Irã. E aí, qual seria o nome desse conflito? Um conflito nesse nível vai depender de como que, vai haver um comportamento desses estados. Se a guerra vai se concentrar dentro do contexto do Oriente Médio, o que é muito provável, né, que seria um conflito regional, muito grave, uma escalada muito grave, ou poderia também envolver diretamente essas grandes potências, e aí a gente teria um conflito de nível mundial, efetivamente de nível mundial. Mas é um cenário improvável. Então há dois tipos de conflitos, o regional e o mundial. Isso, é. Por enquanto a gente tem um conflito de nível regional, né, que já envolve ali diversos países do Oriente Médio, né, a gente já tem ali países que foram atacados, Emirados Árabes já foi, né, chegou a ser atacado, Bahrein. Então a gente já tem ali um contexto, né, de um conflito que se espalhou para diferentes países ali da região do Golfo Pérsico. Por enquanto, uma guerra aérea.
por enquanto, uma guerra aérea. É mais fácil invadir o espaço aéreo do que invadir o espaço terrestre, como é que funciona? No contexto do Oriente Médio, como Israel e Irã, eles têm uma distância muito significativa, então no meio do caminho a gente tem ali a Jordânia e o Iraque, né, então tem 2 países ali que estão entre Israel e o Irã. Portanto, uma incursão terrestre seria muito difícil. Além disso, o Golfo Pérsico, né, o Irã tem um controle naval muito significativo, que é a área do Estreito de Hormuz. Então, o poder naval do Irã dentro desse território é muito significativo, o que dificulta que países consigam chegar até a costa do Irã. Então, por enquanto, a guerra aérea é o movimento mais comum. Eu vi um meme, não sei se o senhor viu, mas eu vi um meme essa semana na internet, uma animação que relacionaram, né, não fui buscar a fonte, também não tô falando fake news aqui, mas eu vi uma animação, né, como se fosse um desenho, mostrando lá esse estreito, né, no Irã, Estreito de Hormuz, que o Irã tem é o domínio ali, o controle. controle, né? E aí ele barrava os navios de aliados dos Estados Unidos e É deixava isso. passar, por exemplo, o navio da China, Isso. né? Mediante pagamento, lógico, Aham. né? E aí várias tentativas do Trump de negociar a passagem desses navios e o Irã ali negando. Então mostrando que mesmo com os Estados Unidos bombardeando o Irã, Israel também, o Irã ali continuava de pé. Isso. O Irã mostrou uma resistência muito significativa, né? Inclusive, historicamente, esse tem sido um comportamento que o Irã tem adotado. Então, se a gente pega desde a década de 80, né? Na década de 80 houve uma guerra do Irã, o Iraque tentando invadir o Irã, sem resultado. Então, esse foi o primeiro momento ali que o Irã foi testado efetivamente. E mais recentemente, né, a gente tem algumas áreas em que o Irã também tem atuado dentro do contexto do Oriente Médio com apoio a grupos específicos, como o Hezbollah, como os Houthis no Iêmen, né, o Hamas na faixa de Gaza. Então, o Irã ele já tem uma atuação muito significativa no contexto do Oriente Médio. E ele costuma ser bastante resistente. Então, no ano passado, por exemplo, né, os Estados Unidos, em junho de 2025, fez ataques significativos, inclusive atacando usinas, né, nucleares ou armazenamento nucleares em Fordow, o que gerou ali uma guerra de cerca de 12 dias, em junho do ano passado. E desde então, o Irã percebeu e definiu uma estratégia muito significativa que os Estados Unidos e Israel talvez não tenham previsto com a devida atenção, que é o desenvolvimento de uma tecnologia barata de guerra aérea, por meio de mísseis e drones. Então, hoje, o Irã tem uma capacidade de produção de mísseis e uma produção de drones dentro do país, que permite com que eles reponham, né, esse armamento utilizado de forma constante, e isso fez com que a capacidade deles fosse significativa, inclusive de ofensiva. Então, hoje, o Irã consegue, né, eh, entrar e colocar seus mísseis, inclusive mísseis clusters, que são aqueles mísseis que se espalham, né? Eles têm várias bombas secundárias, então você manda um míssil, ele tem várias bombas secundárias que isso aumenta a área de ataque, inclusive penetrando o domo de ferro, que é a segurança antimísseis de Israel. Então, a capacidade que o Irã desenvolveu nesses anos, principalmente depois de junho de 2025, é muito significativa. Então, o Irã tem uma capacidade de resistência que faz com que os Estados Unidos e Israel talvez tenham que recalcular uma rota, né? Tanto que essa semana a gente teve o Trump falando que ia fazer um cessar-fogo de 5 dias, exatamente por conta disso, por essa capacidade que o Irã tem, né, de resistir a esses ataques vindo dos Estados Unidos e de Israel, né? E o que está em jogo nessa escalada, professor? É segurança, poder regional ou disputa de influência global? Ali há uma disputa muito intensa em pelo menos 3 países, né. Então o Oriente Médio, ele já vem sendo disputado há muitas décadas. Então é um contexto muito significativo que a gente vê ali. E aí, que envolvam o Irã mais diretamente, a gente tem uma disputa do Irã com a Arábia Saudita, muito recente, né, a Arábia Saudita inclusive fazendo os ataques
ao Iêmen, que fica na parte sul, né, embaixo da Arábia Saudita, desde 2021 até 2025, para combater um grupo apoiado pelo Irã, que são os Houthis, né? Então, que fica ali no Golfo do Éden, essa região ali do Mar Vermelho. Então, a gente já tem ali um contexto de disputa por hegemonia entre a Arábia Saudita e Irã, e a gente tem também uma disputa de hegemonia entre Israel e o Irã, né? Que o Irã está presente nos vizinhos ali de Israel, o Hezbollah no Líbano, né? E o Hamas na faixa de Gaza. Então, o que a gente tem ali é uma disputa por saber quem vai ser a potência daquele espaço, daquela região, né? Pelo menos uma disputa ali entre Irã e Arábia Saudita e entre Irã e Israel, né? Então essa é uma disputa ali por aquela região do Oriente Médio que é muito significativa e que já vem aí de muitos anos, com o Irã fazendo um apoio descentralizado a grupos, né, próximos a essas outras potências. E o que está faltando para esse conflito sair de regional e virar um conflito mundial? Olha, Tá faltando isso aqui? não, não, não. É um conflito que deve ter uma característica regional de fato, né? Ele não deve se ampliar de forma direta, ou seja, o âmbito militar não deve ter alcance global. Muito improvável que esse cenário militar se desenvolva. O que já está acontecendo é que, como aquela região é uma região importante do ponto de vista da segurança energética do planeta, porque ali pelo Golfo Pérsico circula cerca de um quinto de todo o petróleo que é produzido no planeta, ou seja, 20% de tudo que é produzido no planeta circula por ali, né? Então, por conta disso, o que a gente pode ver é um efeito em cadeia, que a gente já está observando, ou seja, o petróleo se tornar mais escasso e, portanto, aumentar de preço, né? Então, a gente teve no início ali o barril do petróleo em torno de US$ 80 e em 30 dias ele já chegou a US$ 120, ou seja, aumentou quase 50% do seu valor em coisa de um mês. Que é exatamente o que o Irã pretende fazer para poder pressionar os países, né, os Estados Unidos e Israel, a diminuir os ataques, né? Então, o Irã tem uma posição geográfica muito vantajosa. Então, o controle do Estreito de Hormuz permite com que ele pressione o mundo em nível global, porque aumenta o valor do petróleo. Então, assim, falando no caboquês, o quebra-pau ali é entre Israel e Irã. Isso, E aí os Estados Unidos decidiu apoiar Israel. exatamente. E o que está faltando para, por exemplo, o Irã ter o apoio da China, da Rússia? Ou só acha que algum desses países, dessas grandes potências, pode lançar esse apoio? Ou eles vão se reservar o direito deles de só assistir? Na verdade, provavelmente eles não devem entrar como os Estados Unidos entrou, ou seja, de forma direta, utilizar os seus equipamentos, né? O que pode acontecer é um apoio por trás dos panos, ou seja, fornecer equipamento militar, fornecer treinamento. Provavelmente a Rússia já deve ter esse tipo de colaboração com o Irã, né? Porque a gente tem visto que a capacidade antiaérea do Irã aumentou significativamente. O Irã nunca teve grande tecnologia antiaérea. E recentemente tem demonstrado essa capacidade de interceptar mísseis que vêm de Israel, de interceptar aeronaves. Então, provavelmente já existe essa cooperação. Mas é muito improvável que Rússia e China entrem diretamente no conflito. Por quê? Porque eles enfrentam problemas na sua própria vizinhança. Então, hoje, por exemplo, a Rússia está envolvida num conflito de já mais de 4 anos na Ucrânia. Então, é difícil deslocar esforços, né, de uma guerra ativa dentro da sua vizinhança, né, no caso da Rússia na Ucrânia, para lutar em outro território. Então, provavelmente a Rússia não entraria diretamente. Ela pode entrar, como provavelmente deve estar fazendo, de forma indireta, sendo treinamento, armamento, isso tudo. E a China, a mesma coisa. A China tem também ali nos seus arredores um grande problema chamado Taiwan, né? Então, a China sempre reivindicou o território, a ilha de Taiwan, e isso é um problema que ela ainda não conseguiu resolver. Então, como Rússia e China têm problemas, né, ali no seu ao redor,
muito improvável que eles entrem num conflito diretamente no Oriente Médio, de forma direta, no Irã, né, de apoio. Então, provavelmente o que vai acontecer é um apoio por trás ali dos panos, fornecendo equipamento e treinamento. E onde que entra o Brasil nisso? Qual é a sua análise hoje sobre o posicionamento do Brasil nesse conflito entre É. Israel, Estados Unidos e Irã? A gente tem que entender, né, o que que levou a esse conflito. Então, hoje não é muito claro nem para a população americana e nem nas declarações oficiais qual foi a razão pela qual os Estados Unidos, junto com Israel, resolveu entrar nesse conflito. O mais provável é que Israel tenha levado, a figura do Netanyahu tenha levado o Trump a ingressar nesses ataques, porque não há um motivo muito claro. Há um discurso de que o Irã poderia produzir armas nucleares, né? Mas esse é um discurso muito antigo, de décadas já. Então Israel sempre acusou o Irã de que ele está a um passo de produzir armas nucleares e até agora isso não foi feito, né? Isso não há nenhuma evidência de que o Irã tem essa capacidade de produzir arma nuclear. Então, o momento em que foi feito esse ataque, a gente não consegue identificar qual é o objetivo real, né, da entrada dos Estados Unidos e de próprio Israel nesse conflito. O que que eles querem? Se a gente pensar na questão nuclear, né, o Brasil já teve um papel muito significativo nessas negociações. Então, durante o governo Obama, em 2010, o Brasil, junto com a Turquia, mediou as negociações para que o Irã não utilizasse tecnologia nuclear para a produção de armas, ou seja, estabelecer limites, né, de quanto poderia enriquecer urânio. Como o Brasil. O Brasil hoje a gente tem tecnologia nuclear, mas a gente não consegue enriquecer urânio o suficiente para, e nem vamos fazer, porque a gente se comprometeu com os tratados de não proliferação, então a gente não consegue enriquecer o urânio até o nível que se possa produzir uma arma nuclear. Então, em 2010, o Brasil, junto com a Turquia, mediou todo esse processo e o Irã assinou um compromisso de que não iria fazer, portanto, esse enriquecimento de urânio para a produção de armas nucleares. Né? Para surpresa, embora a mediação tivesse sido feita, inclusive com a participação do próprio Obama, os Estados Unidos não reconheceu esse acordo. E imediatamente impôs mais sanções ainda ao Irã. O Irã que tem sanções econômicas, né, chamadas coerções econômicas, já há bastante tempo por parte dos Estados Unidos. Então o Brasil já teve um papel muito significativo nesse contexto de mediação. Hoje, essa mediação não é feita com a participação do Brasil, né? O que a gente tem notícia é de que tem ali uma participação do Paquistão, eh e da Turquia, né, que parecem estar mediando esse diálogo para o fim da guerra, sem a presença direta do Brasil, né. Então o Brasil não tem ali uma participação muito imediata. O que acontece, de um modo mais, imediato, é que o Brasil ele tem uma doutrina na sua política externa, né, de condenar qualquer conflito. Então, na medida em que o Brasil, eh, que foram feitos os ataques por parte de Israel e Estados Unidos, o Brasil imediatamente condenou os ataques, né. Então o Itamaraty emite uma nota condenando os ataques e tentando falar: "Olha, a solução negociada é a melhor solução que pode existir", né, então vamos tentar fazer essa negociação. E quando o Irã retaliou, o Brasil fez outra nota, então o Itamaraty soltou 2 notas, né, eh nesse conflito, no início do conflito, no final de fevereiro desse ano, dizendo exatamente isso. Então, vamos tentar uma solução negociada. Então, o apelo do Brasil é nesse sentido. E o Brasil também tem uma posição muito significativa dentro dos órgãos da ONU, né? Até hoje, né, desde a década de 40, no final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil abre a Assembleia Geral das Nações Unidas e tem uma posição ali muito eficaz na diplomacia dentro das Nações Unidas. Então, o papel que o Brasil está tendo hoje é mais tentar forçar as Nações Unidas, por meio dos seus conselhos, conselhos de direitos humanos, né, conselho de segurança, a tentar fazer com que as Nações Unidas possa chegar a uma solução negociada, né. Então o papel do Brasil tem sido esse,
tentar restabelecer ali os canais de diálogo, principalmente por meio das Nações Unidas. E há risco de o posicionamento brasileiro gerar desgaste com os Estados Unidos, Israel aliados? Essa é uma situação muito complicada, né? A gente precisa entender um pouco da posição que o Brasil tem hoje no cenário internacional. O Brasil, de 2 décadas para cá, vem assumindo um papel muito significativo no cenário internacional. Então, não é um país que a gente pode dizer que é um anão geopolítico, pelo contrário, né? O Brasil tem uma posição diplomática muito significativa no mundo. E, dentro do âmbito do contexto, a gente precisa entender: o Brasil tem um relacionamento com os Estados Unidos muito antigo. Recentemente foi abalado por conta das tarifas, mas que já vem sendo revertido, né? O próprio Trump disse que teve uma química ali com o Lula, tem tentado marcar. Era para ter tido um encontro, né, entre o Lula e o Trump nos Estados Unidos, esse mês, que não aconteceu, porque os Estados Unidos está em conflito, então não foi possível. Então é preciso ter um cuidado, uma cautela, para não afetar essas relações, né. Por outro lado, o Irã, ele é um grande comprador de produtos brasileiros, sobretudo milho e soja, né, então ele tem uma parcela muito significativa das compras, é um parceiro comercial do Brasil, e desde 2024 ele faz parte dos BRICS. Então o BRICS em 2023 e 2024 ele se ampliou. Ele originalmente era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E em 2023 e 2024 ele anexou não, se juntaram mais países a eles, inclusive 3 países do Golfo que interessam para a gente, né? Então nesse crescimento dos BRICS, além de Indonésia e Egito, né, que foram os que entraram, a gente teve também a entrada da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e do Irã. Então, o BRICS passa a ter uma presença muito forte dentro da região do Golfo, né? E o Irã acaba também sendo incorporado. Então, o Brasil tem que ter muita cautela para não entrar em descontentamento com os membros do BRICS, que estão ali num conflito interno, inclusive, porque o Irã atacou, né, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Então tem que tomar um cuidado num apoio indiscriminado ao Irã, mas tem que tomar um cuidado também para não dar um apoio indiscriminado aos Estados Unidos. Então a presença que o Brasil tem que ter é uma presença ali de mediador, né, de tentar eh, mediar os conflitos da melhor maneira possível e ter muita cautela. Então, condenar os ataques, sempre que eles forem feitos de uma parte ou de outra, né, mas não tomar uma parte de uma forma definitiva. Então, o Brasil muito dificilmente iria fazer um apoio indiscriminado ao Irã ou, o contrário, fazer um apoio indiscriminado a Israel e Estados Unidos, né, exatamente por isso, porque os 2 são nossos parceiros comerciais. É claro que os Estados Unidos na balança comercial têm um peso maior, mas o Irã faz parte do BRICS e é um grande comprador de produtos primários brasileiros. E professor, quando a gente ouve a palavra guerra, a gente pensa logo na economia. Pensa. Do ponto de vista brasileiro, o que esse conflito pode impactar no bolso do brasileiro? Aumento do preço da gasolina, por exemplo? Isso. Assim, o petróleo, né, ele é um item básico, ou seja, sempre que aumenta petróleo, aumenta a inflação. Por quê? Porque o aumento do petróleo, ele implica toda a cadeia logística global. Tudo é movido. Então, os barcos, né, os navios são movidos a petróleo, os aviões são movidos a derivados de petróleo, os carros são movidos a derivados de petróleo. Então, tudo que envolve petróleo leva a um aumento de preços global. Aumenta tudo, né? Não aumenta só a gasolina no posto, aumenta tudo que é transportado, né? Então, todos os materiais que precisam ser transportados, eles acabam, de certa maneira, aumentando de preço. E isso vai desde a banana que vem do interior, que tem que ter o diesel, né, até os itens de altíssimo valor, como por exemplo, eletroeletrônicos, celulares, né, tudo isso vai aumentar. Então a gente tem as estimativas econômicas é que, o aumento do petróleo, né, que a gente viu que foi em torno de 50%, ou seja, estava em o barril de petróleo estava em $80, está em 120. Teve uma queda, porque os países resolveram colocar suas reservas no mercado, mas já voltou a aumentar. Então,
estima-se que tem um aumento aí de inflação global, né, no mundo todo em torno de 0,4%. Isso obviamente vai afetar, o preço dos alimentos, o preço dos produtos e o próprio preço dos derivados de gasolina, o diesel, dos derivados de petróleo, diesel, gasolina, etc. Agora, professor, quando a gente está se referindo a espaço, né? A gente olha lá no mapa mundi, a Rússia desse tamanho. Aí a gente vai olhar a Ucrânia desse tamanho. Uhum. Mas aí o conflito já dura 4 anos, Sim. né? Aí a gente olha os Estados Unidos desse tamanho. Aí a gente vai olhar lá o Irã desse tamanho, É. né? Israel desse tamanho. E se levar em consideração também, por exemplo, Israel acabou de sair de uma guerra, né? A faixa de Gaza, um conflito. Um Ainda conflito está em ainda andamento, tá em ainda está em andamento, né? andamento. E houve uma libertação de reféns, mas isso não significa que acabou ali o É, conflito, né? E parece que é um conflito histórico, que se estende já há sim, anos, né? sim, muitas E agora décadas. já tá pulando para um novo conflito, né? E, tipo, tamanho de país define guerra, define vencedor? Olha, não define vencedor, mas é um fator importante. Nesse ponto, o Irã tem uma vantagem estratégica mais significativa, né. O Irã tem uma geografia que é muito difícil de você entrar, então, por exemplo, né, os Estados Unidos, essa semana anunciou que iria realocar fuzileiros navais para as bases, no Oriente Médio. Uma invasão por terra num país do tamanho do Irã, o Irã tem mais ou menos a dimensão da Amazônia, vamos pensar assim, né, dimensão aqui da Amazônia. Eh, Significa que você teria que ocupar um território do tamanho da Amazônia. Então isso não é uma tarefa muito fácil, certo? O que faz com que esforços, de ocupação, esforços de uma invasão terrestre não sejam uma vantagem muito significativa quando você trata de Irã. Além disso, a geografia do Irã é muito difícil, porque é uma região de muitas montanhas. É uma região montanhosa. Isso impede também o avanço de tropas terrestres, né. Então tem ali uma característica fundamental que é o relevo, do Irã, que é muito difícil e com variações de temperaturas muito significativas, né, com áreas que são geladas e com áreas quentes, assim, com variações de temperatura, muito grande. Então tudo isso favorece o Irã na sua defesa, né. Então provavelmente o que a gente vai ver ali nessa dimensão de guerra, é uma guerra que deve tomar um contorno naval nos próximos tempos, por conta do Estreito de Hormuz, né. Então os Estados Unidos devem mobilizar ali sua frota naval, porta-aviões, né, cruzadores, então navios, militares devem ir na direção do Estreito de Hormuz e a guerra deve tomar um contorno naval. Daí que os fuzileiros navais estão sendo mobilizados nesse sentido. Então a guerra ela deve ter para os próximos tempos, né, não há nenhum sinal, nenhum indício de que ela vai desescalonar. Eu não consigo ver um indício de que vá se chegar a um término rápido, nesse conflito, pelo menos não para as próximas semanas. Apesar dos Estados Unidos ter falado que iria fazer um cessar-fogo de 5 dias, hoje ele já bombardeou o Irã, então não acredito que vá ter um cessar-fogo tão rápido. E o desdobramento é que essa guerra se transforme de uma guerra aérea, que deve continuar, numa guerra cada vez mais naval, uma disputa ali pelo Golfo Pérsico, e pelo Estreito de Hormuz, né, essa deve ser a característica. E, de fato, tamanho é relevante, né, porque o tamanho do Irã, a população do Irã, 90 milhões de pessoas, também é muito significativa, e tudo isso desencoraja, uma incursão terrestre, né, no Irã. Agora, a gente está falando de Trump, né? O Trump é muito difícil da gente prever, porque ele diz uma coisa de manhã, à tarde ele diz outra e de noite ele faz outra. Então é muito difícil a gente prever, não quer dizer, se é desencorajador, né, uma incursão terrestre, não quer dizer que ele não vá fazer, porque é imprevisível, né. Mas certamente o Pentágono, e os e o Ministério da Secretaria de Defesa, que agora é da Guerra, né, com Pete Hegseth, certamente escuta o Pentágono, e a guerra deve tomar uma proporção ali entre bombardeios, que é a guerra aérea, né, que a gente já está vendo, e uma guerra naval, que pode se desdobrar aí por muitos e muitos meses.
né. No caso de uma guerra naval, Irã teria um aliado de peso ali, China, que tem um bom contingente naval? Olha, ali é um território que a capacidade de defesa do Irã é muito significativa. Eu acho muito difícil que a China entre diretamente no conflito. E o que que o Irã tem? O Irã tem drones, né, e minas. Então, a proteção do Estreito de Hormuz me parece que vai ser feita pelo próprio Irã, né, porque é um território, é um estreito de poucos quilômetros, então é possível defender ali sem você mobilizar grandes tropas navais. O Irã ele não tem uma capacidade de porta-aviões, não é essa a capacidade que o Irã tem. Há um fator muito interessante, pensando na dimensão, né, e no poder militar dos países. Hoje o Irã ele luta uma guerra assimétrica, ou seja, ele não tem a mesma capacidade militar que os Estados Unidos e que Israel juntos. É muito menor a capacidade que ele tem. Então, qual é a estratégia que o Irã adotou? Fazer uma guerra que seja barata e que possa ser sustentada por muito tempo. Então, o que, que o Irã fez? O Irã desenvolveu tecnologia de drone, seus engenheiros, né, tecnologia própria, produção própria, de drones tanto aéreos, que são os VANTs, né, os veículos aéreos não tripulados, quanto drones marítimos, ou seja, que são aqueles submarinozinhos pequenininhos com capacidade de explodir as coisas, né? E minas marítimas, ou seja, mina, se o navio passa, pum, explode, né? Então o Irã desenvolveu uma guerra mais barata e a elevação desse custo pode ser um problema para os Estados Unidos. Então, por exemplo, né, mesmo que a gente não sabe direito, porque as informações elas são confusas, né, para a gente pensar, para a gente imaginar. Mas se a gente observa, por exemplo, o Irã mostrou que tem capacidade de mísseis para atingir, inclusive, os porta-aviões norte-americanos que estão ali eh, pelo estão ali próximos ao Golfo Pérsico, né? No caso, o SS Abraham Lincoln, que é o porta-aviões que estava ali próximo, não se sabe se atingiu de fato, mas se sabe que os mísseis conseguem chegar lá. Então, isso é um elemento que faz com que esses porta-aviões tenham que recuar. Porque imagina, né? Um míssil custa algumas centenas de milhares de dólares. Um porta-aviões custa alguns bilhões de dólares. Então, se você perde um porta-aviões para um míssil de cento e poucos mil dólares, né, de algumas centenas de dólares, o custo da guerra fica muito elevado. Então, o Irã ele adota essa estratégia. Ele faz uma guerra com custo muito baixo, mas que atinge Estados Unidos e Israel, né, com custo muito elevado. Então, se você pega uma artilharia antimísseis, por exemplo, né, antiaérea do Irã, que atinge um F-15 custa bilhões de dólares. E o míssil custa algumas centenas de milhares. Um drone custa US$ 50.000. Agora tem até drones mais baratos, né, que eles estão fazendo, em torno de US$ 20.000, e que consegue atingir uma instalação militar em Israel ou outro país que tenha eh, bases norte-americanas por US$ 50.000. Então, trazendo aqui para o nosso linguajar, os Estados Unidos e Israel têm uma capacidade de favoritismo nesse conflito, mas o Irã não vai facilitar. Nem um pouco. Nem um Pode até pouco. perder, deve até perder, mas não vai ser fácil. É. Acho muito difícil. O Irã mostrou que tem uma capacidade de resistência muito grande, né? Então, qual é a estratégia do Irã? Ele sabe que tem uma capacidade militar menor, né? Onde é que ele ganha? Ele ganha em população. Então, ele tem uma população para formar um exército ali muito rapidamente, né? Mas hoje a guerra não tem essa dimensão. Então, qual foi a estratégia? A estratégia é elevar o custo da guerra, deixar a guerra cara, deixar a guerra muito, muito cara para os Estados Unidos. Só para a gente ter uma ideia, hoje, em média, né, as estimativas que a gente tem, os Estados Unidos já deve ter gasto ali cerca de US$ 25 bilhões em menos de um mês de guerra. Isso dá uma média de 1 bilhão por dia. Então veja, manter uma guerra que custa 1 bilhão por dia é muito caro. E isso vai fazer certamente com que o próprio Trump seja pressionado a abandonar, ou pelo menos mudar a estratégia de guerra, né? Então, se a gente pega nas primeiras semanas, os Estados Unidos usou o que tinha de equipamento mais caro. Hoje já são munições muito mais baratas,
né? E a estratégia do Irã não só é nesse nível militar, mas como é na economia global. Então, assim, por que que o Irã levou a guerra para os países do Golfo, né? Porque os países do Golfo também podem fazer pressão e estão fazendo pressão para que os Estados Unidos e Israel abandonem a ofensiva. Porque o custo disso, imagina, toda vez que o Irã ataca uma infraestrutura energética, por exemplo, no Bahrein, né? Isso faz com que o Bahrein tenha crise de energia, de fornecimento elétrico, não possa produzir petróleo, isso causa prejuízo. Então, esses países acabam pressionando os Estados Unidos para acabar com as ofensivas, né? Então, a estratégia do Irã não é se equiparar militarmente, é tornar o custo da guerra tão elevado que Israel e Estados Unidos tenham que recuar. Essa é a estratégia. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Cenário Político. Foi bem esclarecedor. Só me deu Que uma aula, não foi bom. uma entrevista, foi uma aula. Muito obrigado pela sua participação. Para você que está nos acompanhando pela internet, eu quero te convidar a rever essa entrevista na íntegra no nosso canal no YouTube, o TV AM1, ou conferir trechos dela no nosso Instagram, no @portal Amazonas1. Eu quero te lembrar também que a cobertura jornalística continua no nosso site. Acesse amazonas1.com.br. Até a próxima edição do programa Cenário Político.